Napoleão. Conquistou mais territórios que Alexandre o Grande. Organizou o maior exército que o mundo jamais vira. Destruiu seus inimigos e tornou-se o maior de todos os conquistadores. Tudo por um propósito divino. Criar um império que perdurasse durante 10.000 gerações. A China. O primeiro imperador da China. – 240 a.C., Império Romano. 240 a.C., Roma disputa com Cartago o domínio do Mediterrâneo. O desfecho das guerras púnicas determinará o destino do mundo ocidental. Do outro lado do mundo, em um lugar que o Ocidente só descobriria um milênio depois, uma guerra ainda mais épica estava sendo travada. Sete antigos reinos chineses se envolveram em guerras sangrentas durante mais de 500 anos. Era o chamado Período dos Estados Guerreiros. Os 7 estados lutavam pela supremacia. Os mais poderosos eram Han, Zhou e Jin. 238 a.C. Da capital Xian'an, Qin Huang governava o reino de Qin. Sua juventude o diferenciava de outros governantes. Como ele chegou ao trono muito jovem, o verdadeiro poder estava nas mãos do chanceler Lu Buwei, cujo título era Xianban, ou chanceler do estado. Como assim não é um eunuco? Ele mentiu para nós. Eu não sabia, majestade. Você é meu primeiro-ministro. Como deixou isso acontecer? Aos 21 anos, o rei de Qin descobriu uma controvérsia, um escândalo que ocorria em torno dele. Sua mãe tinha um caso com um homem chamado Lao Ai. Lao Ai infiltrara-se nos aposentos da rainha sob o pretexto de ser um eunuco, mas a rainha logo descobriu que ele não era. Lao Ai tinha um desempenho fantástico. A rainha-mãe o adorava. De suas relações sexuais, pelo menos 2 filhos nasceram. Ele vai pagar por isso! Lao Ai era ambicioso. Ele queria se livrar de Qin Huang e tornar rei um dos seus próprios filhos. O jovem rei não toleraria correr esse risco. Mas Qin Huang não sabia que estava prestes a mexer em um vespeiro.
Mãe, você desonrou a mim, aos nossos ancestrais e ao reino de Qin. Agora, testemunhará a punição de Lao Wai. Mas o jovem rei ainda não sabia que sua mãe e seu mais próximo conselheiro faziam parte de uma conspiração. De repente, Qin Yuan enfrentou uma rebelião palaciana liderada por ninguém menos que o amante de sua mãe, Lao Ai. Sua mãe o apunhalara pelas costas. O amante dela planejava matá-lo e se apoderar do trono. Esse foi o momento decisivo, em que ele decidiu que destruiria todos os seus inimigos, que unificaria a China e que se tornaria imperador de todo o universo. Após o atentado, o jovem rei enfrentou uma decisão muito difícil. Então, mãe, você fez a sua escolha. Por você e por mim. A rainha ainda era mãe dele. Afinal, foi por isso que ele não a matou, e sim a enviou para o exílio. O episódio afetou a personalidade de Qin Yuan, tornou-o mais desconfiado e não lhe deixou uma boa impressão das mulheres. Qin Yuan jamais confiaria em outra mulher e por isso nunca se casaria. Lu Buwei, o primeiro-ministro de Qin Yuan, teve um destino mais dramático. Lu Buwei sabia que seu fim seria terrível, que podia ser esquartejado por cavalos, e decidiu cometer suicídio. Os rebeldes que participaram da revolta foram logo punidos, inclusive o líder Lao Wai. Qin Yuan matou Lao Wai e puniu todos que se envolveram na rebelião, até mesmo os 2 filhos que Lao Wai tivera com a rainha-mãe foram executados. Viram o que aconteceu a Lao Wai? Quando desafiou a vontade dos deuses. Qualquer um que se opuser ao meu poder terá a mesma sina de Lao Wai. O jovem rei percebeu que, agora que se livrara de Lu Buwei, precisava de um homem que tivesse inteligência, treinamento e conhecimento histórico para apoiá-lo em seus planos e estratégias de conquistar todos os outros estados. Li Se, Meu senhor? você é um homem sábio. Li Se era um homem importante e muito ambicioso.
começou a ser respeitado por Qin Yuan. Fundamentalmente, tinha as mesmas ideias sobre como agir. Nada funcionava, exceto a força e a violência. Servirá bem o meu reino. É meu novo chanceler. É uma honra servi-lo, Majestade. Quando escolheu Li Se, o rei também tomou a decisão de dar ao estado de Qin uma direção diferente, que teria um impacto tremendo no caráter posterior do império. Esta lâmina une o passado ao presente, assim como aproxima o céu e a terra. Com esta arma dos meus ancestrais, criarei um império unido. Ele parecia prever que não só unificaria a China, mas o faria de um modo sem precedentes. Ele via a si mesmo como o único ponto de encontro entre os assuntos do céu e os assuntos da terra. Chanceler, durante 500 anos, meus ancestrais tentaram vencer nossos inimigos e não conseguiram. (1027 a.C.) 1027 a.C. Quase um século antes do nascimento do jovem rei, o povo Qin era nômade, bravos cavaleiros que vagavam pelas estepes do reino de Zhou. O povo Zhou controlava cerca de 1.200 feudos. A palavra deles era a lei. Mas um perigo os ameaçava. Nômades vindos do norte, ancestrais dos hunos e mongóis, invadiam o território. Agora se aproximavam da capital de Zhou e ameaçavam a vida do próprio rei. Quando foi atacado por uma coalizão de tribos nômades, o rei de Zhou viu-se obrigado a fugir. Para defender e proteger o centro do Império Zhou, ele precisava de um grupo que aceitasse ficar na retaguarda e enfrentar os nômades. Esse grupo era os Qin. Essa missão transformaria o futuro do povo Qin e prepararia o terreno para a ascensão do primeiro imperador da China. (770 a.C.) 500 anos antes do nascimento do primeiro imperador da China, as sementes de seu império foram lançadas. A capital do reino de Zhou era atacada por nômades e o rei corria o risco de ser capturado. Os ancestrais do futuro imperador socorreram o monarca. O duque de Qin era leal ao rei de Zhou.
Ele ajudou o rei de Zhou a escapar desses ataques e auxiliou o rei e seus seguidores a mudar a capital para leste. O povo Qin conseguiu deter a invasão bárbara. Assim, os bravos guerreiros garantiram a permanência do reino de Zhou. A coragem dos defensores foi recompensada. Como agradecimento à ajuda e dedicação do povo Qin, o rei de Zhou transformou seu governante em um senhor feudal. A partir desse ponto, o povo Qin passou de um pequeno e diminuto estado na fronteira do estado Zhou para uma das maiores potências militares do leste da Ásia e o maior estado do mundo. Nascia o estado de Qin. Em 1974, província de Jiangxi. 3.000 anos depois, no oeste da China. Em 1974, no auge da Revolução Cultural, os lavradores nos arredores da antiga capital do estado de Qin cavavam um poço, quando descobriram uma estátua. Acharam que era um fantasma, porque ainda eram muito supersticiosos. Uma pessoa da comunidade que protegia relíquias históricas comunicou os achados às autoridades. O governo logo enviou uma equipe de arqueólogos ao local. Eu era o líder e cheguei com mais 4 arqueólogos em 15 de julho de 1974. Achei que seria fácil e não demoraria muito, já que era um poço pequeno. Logo encontramos as bordas leste e sul, mas não conseguimos encontrar as outras. Ficamos preocupados e confusos. Éramos arqueólogos havia décadas e nunca tínhamos visto nada sem bordas. Era vasto e imenso, como um exército subterrâneo. Eles descobriram milhares de soldados feitos de terracota em tamanho natural. Eram membros da cavalaria que estavam ao lado de seus cavalos, junto a fragmentos remanescentes de carruagens de madeira. Eles haviam encontrado apenas uma pequena porção de um poço que tinha ao todo 10.000 metros quadrados. No mês de junho, descobriram que havia outro grande poço. Em julho, encontraram um terceiro poço. Aos poucos, tornou-se claro que haviam descoberto algo realmente monumental. Uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Era literalmente um exército inteiro, com guerreiros em tamanho natural em formação de batalha. E, portanto, era algo que realmente nunca havíamos visto antes em termos de arqueologia. Mas quem construíra o exército e para qual propósito continuava um mistério. No começo, não sabíamos o que havíamos encontrado. Ignorávamos a quem os guerreiros e os cavalos de terracota pertenciam. Durante as escavações,
os arqueólogos descobriram armas de bronze, pontas de lanças e machados de batalha. Em muitas dessas armas de bronze haviam inscrições, e essas inscrições revelaram a quem pertenciam os túmulos. E o que encontraram levou-os diretamente aos primórdios da nação Qin. Nas inscrições constava o nome de Lu Buwei, o primeiro-ministro, e as datas do reinado do primeiro imperador. Então, eles perceberam que o sítio só podia fazer parte do conjunto da tumba do primeiro imperador, o rei de Qin. Em 235 a.C., Xianyan, Qin. General, não está preocupado porque nossos inimigos vão se unir contra nós? O jovem rei jurara unificar os estados guerreiros e levar a paz ao povo. Mas 6 poderosos reinos se opuseram ferozmente aos planos de Qin Yuan. Ele sabia que se não destruísse os outros estados, estes destruiriam o estado de Qin. Então, nesse ponto da história, era todos contra todos e apenas um estado sobreviveria. Mas o jovem rei e seu chanceler Li Se confiavam que venceriam, assim como os líderes militares de Qin. Majestade, os outros estados não irão se unir contra nós. Sequer irão tentar. Eu confio no seu julgamento. Vá, pode ir. A chave da vitória seria o exército de Qin. Yuan usou métodos duros e severos para governar o país e o exército. A disciplina era a força do exército de Qin. General, nós estamos dando início a um magnífico projeto. Majestade, quero lhe apresentar 2 de nossos mais habilidosos soldados. A sociedade Qin baseava-se em um tipo de disciplina militar comparável à dos espartanos na história grega. Essa disciplina, sem dúvida, foi intensificada pelos 200 anos de batalhas que foram travadas contra seus vizinhos nômades ao norte. O exército precisa ser mais poderoso do que nunca. Os 6 reinos inimigos se fortalecem a cada dia. E também desejam poder sobre tudo sob o céu. Se não destruirmos nossos inimigos, seremos destruídos. Século III a.C. Roma estava em vias de se tornar um império,
um sonho também alimentado do outro lado do mundo. Em 235 a.C., Xiannian Qin. Qin Huang, o jovem rei de Qin, prepara seu exército para unificar a China. Observa 2 de seus guerreiros mais habilidosos, pois sabe que seu sonho depende de homens como eles. Os guerreiros cumprirão o destino do rei. Os generais de Qin Huang reuniam um grande exército para enfrentar os 6 estados inimigos. Todos os homens, a partir dos 17 anos, foram obrigados a entrar no exército. Um soldado era basicamente um homem nascido e criado para lutar no exército. Os soldados de Qin eram muito valentes na guerra. Viveram no oeste, entre os bárbaros. E as características desses povos nômades haviam exercido grande influência sobre eles. Tornaram-se bons lutadores, muito fortes. Basta! Basta! Bravos guerreiros de Qin, guardem energia para nossos inimigos! O exército do rei o ajudaria a forjar um império e proteger seu reino por toda a eternidade. Em 2008, Lintong, China. Mais de 2000 anos depois, os soldados de Qin ainda montam guarda, misteriosamente, silenciosamente. Mas eles começam a falar aos arqueólogos modernos. Havia ao todo 8.000 guerreiros e cavalos de terracota nos 3 poços. As estátuas podem ser divididas em categorias diferentes segundo os setores do serviço militar. Juntos formam um imenso exército subterrâneo. A descoberta do exército de terracota naturalmente foi de grande importância para o nosso entendimento do exército militar de Qin. Pessoalmente, acredito que representa as melhores seções da máquina militar chinesa. Aprendemos muito sobre o tamanho do exército de Qin, como ele se formou, as formações militares, como o exército era equipado, que tipo de armadura usavam e que tipo de arma empregavam. Parece que estamos diante de uma imagem viva do antigo exército. Como o jovem rei criou o exército mais poderoso do mundo. Cientistas modernos estão convencidos de que a disposição dos soldados de terracota pode ajudar a responder essa pergunta. O exército de terracota sugere que, durante as batalhas, os generais Qin usavam grandes carros de guerra que eram acompanhados por soldados de infantaria, tanto na frente como atrás dos carros de guerra.
A infantaria Qin era equipada com uma forte armadura, feita de couro e reforçada com metal para que ficasse menos vulnerável às flechas do inimigo. Era muito resistente. O comandante se deslocava num carro de guerra. Esses carros eram postos de comando móveis. Para o comandante, era um modo prático e confortável de se mover rapidamente pelo terreno para estudar sua situação. As ordens eram dadas aos soldados rasos com tambores ou bandeiras. Esses carros muito leves eram usados, por exemplo, para cercar uma formação inimiga ou para atacá-la com rápidos avanços. Isso adicionou mais um elemento de poder ao exército Qin. No segundo poço, os arqueólogos encontraram cavalos e seus cavaleiros. O povo Qin havia sido nômade e lutado contra nômades durante séculos. Então, pela primeira vez, víamos como esses cavaleiros eram. Usavam chapéus leves e eram usados em várias técnicas, como interromper a rota de abastecimento do inimigo. Além disso, eram usados como batedores e para atacar a retaguarda do inimigo. Esses cavaleiros aumentaram imensamente o poder de ataque do exército de Qin, enquanto combatia os inimigos nas planícies centrais. Em 1974, os arqueólogos fizeram uma descoberta curiosa. Várias espadas extraordinariamente longas. As espadas tinham quase 1 metro de extensão. Nenhuma espada de bronze desse comprimento havia sido descoberta até essa escavação. Comparadas às espadas anteriores à dinastia Qin, eram mais compridas. A vantagem de espadas longas no combate próximo é enorme. Quando lutava com o inimigo, o soldado Qin conseguia mantê-lo à distância para que não fosse atingido. E então, com um simples golpe de espada, eliminava o inimigo. Embora enterrados há mais de 2.000 anos, os soldados estavam em perfeitas condições quando foram escavados. A pergunta era por que não haviam enferrujado depois de tanto tempo. Descobrimos que a composição deles era 80% cobre e 20% estanho. Essa liga os fortaleceu. E eles cobriram as espadas com um material brilhante que evita a ferrugem. Após testes cuidadosos, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir qual era o misterioso material que cobria as espadas. Parece que os antigos metalúrgicos da dinastia Qin descobriram um modo de soldar cromo no bronze. Uma tecnologia que ainda estaria longe de ser inventada. Os mestres artesãos tinham à sua disposição conhecimentos e técnicas que os ocidentais só alcançariam, no mínimo, 2.000 anos depois.
Pensava-se que o cromo fora inventado na Alemanha em 1937 e patenteado nos Estados Unidos na década de 50. No entanto, há mais de 2000 anos, a dinastia Qin já utilizava essa técnica. Em seu desejo de construir um império, o jovem rei preparava um exército cuja tecnologia estava séculos à frente de seus inimigos. Nos poços do exército de terracota, os arqueólogos encontraram mais de 40.000 pontas de flechas de bronze que foram submetidas a muitos testes. Eles recolheram amostras e analisaram a liga metálica. E o extraordinário é que, quando mediram as proporções de estanho, cobre e chumbo das flechas, verificaram que eram constantes. Um padrão começou a surgir. As farpas eram exatamente iguais em todas as flechas. E o peso era o mesmo. As flechas eram produzidas em massa e padronizadas. Quase 2000 anos antes que o primeiro modelo T saísse de uma fábrica americana da Ford, as armas da dinastia Qin eram fabricadas em uma linha de montagem. Então, a dinastia Qin era essencialmente um antigo complexo militar industrial. Uma sociedade organizada até o último detalhe para a produção de armas que pudessem ser usadas na conquista do império. As armas tinham uma natureza distinta, baseada em um imenso complexo de fábricas que empregavam avançadas tecnologias para criar esse exército, que era completamente invencível comparado aos dos outros estados. Então, os arqueólogos fizeram outra descoberta espantosa, para a qual não encontraram uma explicação fácil. Entre as flechas, os arqueólogos encontraram um objeto de metal. Um objeto que se movia. Esse artefato de metal foi essencial para o esforço de unificação e um verdadeiro avanço em tecnologia militar. Um mecanismo revolucionário do qual o futuro império do jovem rei dependeria. Em 1974, Lintong, China. No berço da dinastia Qin, arqueólogos descobrem os mistérios do exército do primeiro imperador. Aos pés de alguns soldados de terracota, os cientistas encontraram um grande número de flechas e, entre elas, um misterioso objeto de metal. Enquanto continuavam a escavação, eles perceberam que o objeto era parte de uma arma de madeira que apodrecera ao longo dos séculos, deixando apenas o metal. Eles haviam encontrado uma antiga besta. Uma arma que os arqueiros europeus só começariam a usar 10 séculos depois. Porém, o que mais intrigava os cientistas era o objeto de metal. Era feito de bronze e era um anshan, um gatilho. E esse dispositivo permitia que os soldados de Qin
disparassem e matassem com muito mais eficiência. O gatilho da besta foi muito importante. Tinha duas vantagens. Em primeiro lugar, proporcionava mais força e alcançava rapidez e distância maiores. Segundo, e talvez mais importante, a padronização do gatilho possibilitou que fosse passado de uma besta para outra, tornando os concertos em campo muito mais fáceis. Esses mecanismos de gatilho permitiam que o arqueiro puxasse a besta até ficar bem esticada. Então, usando o mecanismo, o arqueiro podia lançar flechas em rápida sucessão. Quase como uma metralhadora. Testes realizados com as flechas da besta demonstraram que eles também tinham um conhecimento avançado de aerodinâmica. A flecha de 3 lados tem as mesmas propriedades da bala moderna. Seu formato diminui a resistência do ar e é muito penetrante. Segundo os achados nos poços, a principal arma usada pela cavalaria era a besta. Essas flechas tinham um raio de alcance de 300 metros. E podiam ser usadas com eficácia para matar o inimigo a uma distância de cerca de 150 metros. A maneira com que os líderes Qin usavam os arqueiros foi outro grande avanço no campo militar. No segundo poço, encontramos os arqueiros, alguns de pé, outros ajoelhados. Isso porque os soldados Qin acreditavam que, no tempo necessário para carregar a besta 3 vezes, o inimigo podia se aproximar o bastante para um combate corpo a corpo. Para evitar esse problema, os arqueiros disparavam alternadamente para poupar tempo. Agindo assim, os guerreiros Qin conseguiam manter uma chuva constante de flechas sobre os inimigos. Nas revoluções militares da Europa, a arma era o mosquete. Criou-se um sistema no qual os homens em frente disparavam os mosquetes e os homens atrás os carregavam. E é exatamente esse o sistema que o exército Qin desenvolveu para os arqueiros quase 2000 anos antes. 230 a.C., Xiannian Qin. Com o exército pronto, o jovem rei de Qin já podia enfrentar os inimigos. Os planos de batalha devem ser perfeitos. Nossos inimigos estão em conflito. O seu poder militar não se compara ao nosso. E como você agiria? Quando chegou à corte de Qin Yuan, Li Se disse ao rei que era um bom momento para atacar os inimigos, porque os outros estados estavam absorvidos por esta guerra e lutavam uns com os outros. Estavam tão fracos que não seriam capazes de reagir imediatamente como haviam feito no passado. Mestre, analisei com muito cuidado a nossa situação e sugiro que comecemos pelo leste. Li Se se tornou o estrategista das guerras de unificação. De certo modo, ele ajudou a lançar os alicerces do Império de Qin. Os Qin compreenderam que os principais obstáculos para a unificação de toda a China eram os 3 estados do norte central da China. Han era o principal estado desse bloco. Se conquistassem Han, todo o território do norte da China cairia nas mãos deles. Sim, você tem razão. Derrotar Han é a solução primordial. Sim.
Logo que derrotarmos Han, o estado de Jiao também cairá. Não tenho dúvidas disso. Atirar! O exército estava pronto. O reino de Qin estava prestes a atacar. No mundo antigo, nenhum outro reino, no Mediterrâneo, no Oriente Próximo ou no subcontinente sul-asiático, tinha ainda reunido um exército tão colossal assim. O rei de Qin arriscaria tudo para levar seu exército a uma guerra definitiva. Toda a sociedade havia se organizado para aquele momento. Tudo levara para aquele instante. E certamente aquele era o momento em que a vitória seria finalmente obtida. Saibam que é a vontade dos céus e de todos os nossos ancestrais que este exército se unifique sob a liderança dos deuses! Viva o rei! 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 230 a.C., Xianyan, Qin. 230 a.C., o rei de Qin, um dos 7 poderosos reinos da China, prepara-se para forjar um império. Ele perseguia uma única meta: unir o céu e a terra em um império eterno. O reino de Han era vizinho de Qin. Para conquistar os outros estados, Qin precisava atacar Han primeiro. A derrota do estado de Han abriria caminho para o resto do Nordeste. Então, o rei de Qin enviou seus exércitos não apenas para unificar a China, que em si já era uma tremenda façanha, mas na esperança de fazer uma coisa ainda mais ambiciosa. O estado de Qin enviava exércitos para criar algo sem precedentes, para fundar um império como jamais existira antes. Então, essa era uma das batalhas cruciais que ele tinha de vencer. 230 a.C., fronteira de Han. Foi uma batalha longa e penosa. Durante quase um ano, os exércitos de Qin e Han se degladiaram. O resultado era incerto. – 230 a.C., Xianyan, Qin. Na capital, o jovem rei aguardava ansiosamente o desfecho da guerra. Qin Wan apostara todo o seu reino naquela investida. Não foi uma guerra nada fácil, porque os inimigos eram muito fortes. E também motivados. Seria difícil conquistá-los. A batalha prosseguiu durante todo o verão de 230 a.C. Milhares de soldados de ambos os exércitos pereceram no campo de batalha.
E, finalmente, a espera terminou. Majestade. O exército Han se mostrou um inimigo valoroso. Nós sofremos muitas baixas. Mas, no final, o exército de Qin impôs uma derrota completa ao reino de Han. Senhores, os bravos soldados de Qin provaram sua força. O futuro do reino e do império dependerá deles. Chanceler? Majestade. General, acabamos de dar o primeiro passo. (228 a.C., fronteira de Zhao. Chegou a hora da vingança! Vamos vingar nosso rei, Qin Wan! 3 anos após o início da campanha de unificação, o rei de Qin atacou o estado de Zhao. Para Qin Wan, essa guerra tinha um sentido especial. Não era apenas mais um estado que o rei queria derrotar para continuar a construir e unificar a China. Essa guerra também era pessoal. Yuan nascera em Zhao quando seu pai vivia no reino. Mas durante um dos muitos conflitos entre os dois reinos, Qin Wan quase fora morto pelos Zhao. Toda sua família fora discriminada e maltratada. Então, como vingança, o rei de Qin não permitiria que o reino de Zhao continuasse a existir. Você está assistindo esse programa por cortesia de Mercado Livre. O presente ideal para o seu pai. Fronteira de Zhao. 228 a.C. O exército de Qin volta a atacar. Qin Wan, o rei de Qin, já vencera seu primeiro poderoso inimigo, o reino de Han. Agora avança para o alvo seguinte, o reino de Zhao. Quando, em 228 a.C., Qin Wan atacou o reino de Zhao com determinação, ele ainda devia ter muito em mente o modo como haviam sido tratados o seu pai, a sua mãe e até mesmo ele próprio quando criança. Qin Wan estava decidido a esmagar os homens de Zhao. Liderou um exército de 500 mil de homens, um dos maiores já reunidos na história. Faça um raciocínio comigo. Se eram de 400 mil a 600 mil homens, então todo o país estava militarizado. Isso é indiscutível. Em termos de comparação,
Na mesma época, Roma enfrentou Cartago com apenas 6.000 legionários. Alexandre tinha 40.000 homens apostos para suas conquistas. E no auge de seu poder, Napoleão podia reunir no máximo 100.000 homens. Pode ser que esse número tenha sido um pouco exagerado. Nós não sabemos se incluía apenas soldados de combate ou se também englobava o pessoal de apoio. Mas assim mesmo, comparado ao resto do mundo, o exército de Qin era imenso. Batalhões enormes entraram em campo. Foi algo grandioso. Mas uma pergunta crucial persistia. Como Qin Huang conseguiu reunir um exército tão grande? Graças à arqueologia, nós podemos, pelo menos, começar a responder essa pergunta. Em 1975, província de Hubei, China. Um ano após a descoberta do exército de terracota, cientistas chineses fizeram outro incrível achado. Escavaram o túmulo de um homem que viveu e morreu durante as guerras de unificação. Em seu caixão, os arqueólogos encontraram rolos de papel de bambu perfeitamente conservados. O homem foi encontrado com 2 cartas que ele recebera de seus irmãos. Seus irmãos lutavam no exército. São documentos notáveis, pois lançam luz sobre como realmente era a vida no exército de Qin. Escreveram não apenas pedindo dinheiro porque precisavam comprar roupas, já que a campanha se estendia havia muito tempo, mas também perguntando se os postos que haviam obtido em combate haviam sido registrados em sua cidade natal. Os cientistas começaram a entender que o posto obtido em batalhas tinha enorme significado para os soldados de Qin. Os soldados de Qin não temiam a morte, e todos que sobreviviam a batalhas eram recompensados com terras e promoções. Todos que perdiam eram punidos. Devido a esses 2 extremos, os soldados precisavam ser muito intrépidos. Esses inventivos tornaram os soldados de Qin cruéis e corajosos, como o provaram na batalha contra o reino de Zhao. Os soldados tinham um bom motivo para lutar e também para vencer. O exército de Qin possuía um sistema de recompensas muito especial. Quanto mais cabeças cortassem e entregassem ao rei, mais promoções eles recebiam. O sistema de recompensas levava os soldados a correr riscos sempre maiores, mesmo sob fogo inimigo. Matar um soldado, cortar sua cabeça e entregá-la às autoridades era muito importante. Não! Por favor, não me mate! Não me mate, não! Não! Por favor, não me mate! Era isso que realmente motivava os soldados de Qin a lutar e morrer. Os soldados recebiam uma quantia fixa, dependendo do número de cabeças que levassem.
E esse sistema de recompensar os soldados por cortar cabeças contribuiu enormemente para a ferocidade do exército de Qin e a lealdade dos seus soldados. O que é aquilo? É um de nossos homens, mas não é só isso. Tome. As leis militares de Qin eram extremamente severas. Se um pelotão de 10 soldados perdesse um homem, eram obrigados a sair e cortar a cabeça de um inimigo para substituir o soldado morto. Se não conseguissem depois de um certo período, a unidade inteira era executada. Um rei em busca de vingança. Um exército que se alimentava de sangue inimigo. Essa combinação foi mortal para o povo de Zhao. 228 a.C. Handan, capital de Zhao. Eles estão chegando! Corram! Ah! 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 228 a.C. Handan, capital de Zhao. A guerra pela unificação da China entrava em seu 3º ano. Agora, o exército de Qin chegava aos portões da capital do reino inimigo, Zhao. Eles estão chegando! Corram! Corram! Ah! 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 Foi um ataque impiedoso. Boa parte da capital foi devastada sob o comando direto de Qin Wan, o jovem rei de Qin. Qin Wan nasceu no estado de Zhao. Seu pai foi um refém enviado pelo reino de Qin para assegurar as boas relações, mas o povo Zhao tratou mal Qin Wan e sua família e o jovem rei nunca esqueceu disso. A capital de Zhao fora arrasada pelo exército de Qin. Os civis não foram protegidos nem dos próprios soldados. O reino de Qin mandou reforços. E é bem provável que todos os adultos jovens a partir dos 15 anos tiveram de participar da cataclísmica batalha. Zhao não conseguiu resistir por muito tempo. A máquina militar de Qin era muito eficaz. A capital de Zhao logo caiu sob o ataque relâmpago dos homens de Qin. Qin Wan decidiu que conquistar o estado de Zhao não bastava. Queria garantir que aqueles que o haviam maltratado quando criança pagassem pelo que tinham feito. Com a capital de Zhao em ruínas, o próprio Qin Wan visitou a cidade vencida. Mas seu propósito não era celebrar a vitória. Majestade, o reino de Zhao lhe pertence. Ótimo.
Agora eles vão sentir o poder de Qin. Senhor, é fato que o reino de Zhao já foi derrotado pelo nosso exército, mas isso não é o fim. Batalhas mais difíceis ainda nos aguardam. Talvez. Mas podem esperar uma noite. Qin Wan decidiu que iria pessoalmente punir aqueles que em Zhao o haviam maltratado. Ele circulou em uma carruagem apontando as casas dos inimigos. E os mandou executar de maneira bem desagradável. Os piores ofensores foram levados até o reino de Qin e esquartejados por cavalos. Serviram de alerta para todos que se opusessem à liderança de Qin Wan. Em 225 a.C., o mapa da China já mudara bastante comparado a como era antes de Qin Wan iniciar a Guerra de Unificação. Em apenas 6 anos, o rei de Qin havia conquistado quase todos os seus perigosos inimigos, mas ainda faltava o poderoso reino de Chu. Chu era um estado muito grande e poderoso, tanto que o exército de Qin temia que o reino de Chu o vencesse e se apresentasse como unificador da China. Em 225 a.C., Xianyan Qin. Até então, Qin Wan conseguira eliminar seus inimigos um a um. O reino de Han. O reino de Zhao. Mas em Chu, o desafio seria muito maior. O estado de Chu, pelo seu tamanho, sua riqueza, sua habilidade militar, mostrou-se o maior desafio para Qin Wan. Os Chu eram obstinados. Tinham um ditado antigo que dizia: apenas um reino podia vencer o povo de Qin, e esse reino era o de Chu. E esse ditado não ficaria muito longe da verdade. A batalha final contra o valente povo Chu decidiria se Qin Wan seria o imperador da China, e a vitória do jovem rei estava longe de garantida. Em 225 a.C., Xianyan, capital de Qin. Qin Wan, o jovem rei de Qin, estava a um passo de criar o primeiro império da China. Mas ainda restava o poderoso reino de Chu. Seria uma batalha decisiva. Qin Wan decidiu convocar seus 2 generais. O velho Wang Jian, que o ajudara a derrotar alguns dos estados,
e um jovem audacioso chamado Li Xin. Li Xin era jovem, seguro e muito ambicioso. Qin Wan lhe perguntou quantos soldados seriam necessários para conquistar Chu. Li Xin pensou, é a minha chance. Eu vou sugerir 200.000 homens, só isso. Sou mais inteligente, um estrategista melhor que esse velho general. Nossos homens destruíram todos os inimigos e farão o mesmo com os Chu. Não há como nos vencerem, Majestade. Pode ser. Qin Wan perguntou a Wang Jian e ele disse que era preciso no mínimo 600.000 homens para derrotar Chu. Os Chu lutarão para defender sua pátria, suas mulheres e seus filhos. E tem um exército que se equipara ao nosso. Com apenas 200.000 homens? Isso é impossível. Chanceler Lissé, o que acha disso? Senhor, o reino de Chu é muito forte. Mas 600.000 homens, como o general Wang Jian sugeriu, seria o maior exército jamais reunido. Generais, tomei minha decisão. O general Li Xin atacará com uma força menor, mas terá a velocidade de um relâmpago. Pela minha honra, não irá se arrepender. Jian Yuan achou que Wang Jian estava muito velho com menos espírito de combate. 200.000 homens deveriam ser suficientes. Ele mandou Li Xin atacar o reino de Chu só com 200.000. Uma decisão de que o jovem rei logo se arrependeria. Apesar de algumas vitórias anteriores contra os Chu, os Qin foram completamente derrotados. Dos 200.000 soldados, apenas 10.000 retornaram. Quando recebeu a notícia, Jian Wan ficou transtornado. O que deveria fazer? Wang Jian, o general velho e sábio, já se aposentara e vivia na província de Shanxi. Em 224 a.C., Pinyan, província de Jiangxi. No final, o rei de Qin teve de realmente se dobrar e enviar suas desculpas ao Wang Jian para que, assim, este voltasse à batalha. O que o rei quer de mim? Sua Majestade pede sua presença no palácio. Deve ter sido muito difícil para Qin Wan reconhecer que havia errado. Virtualmente todas as campanhas que ele havia promovido, desde que assumira o poder, após a rebelião de Lao Ai, haviam sido vitoriosas. E agora, na missão provavelmente mais importante, ele cometera um grande erro. General, terá os seus 600.000 homens.
224 a.C., fronteira de Chu. Quando chegou aos quartéis perto da fronteira de Chu, Wang Jie não deslocou o exército durante vários meses. Boatos começaram a circular de que Yuan não ousaria atacar os Chu. Chu era um estado grande e sofisticado. Chu talvez tenha sido o adversário mais sofisticado que Qin enfrentou. O rei precisava reunir um imenso exército. E por algum tempo, realmente pareceu que o general Wang Jian não conseguiria vencer. Mas os Qin usavam truques, artimanhas. Na verdade, Wang Jian treinava o exército em segredo. Ao mesmo tempo, o exército de Chu começava a baixar a guarda aos poucos. E foi quando Yuan levou os 600 mil soldados para a batalha. Um ano após o desastroso ataque a Chu, o general Wang Jian reuniria o maior exército que jamais existira. Homens de Qin! O rei esperou muito tempo por este dia. Hoje, venceremos o inimigo. É a vontade dos deuses. É a vontade de Qin Yuan! A batalha de Qin contra Chu foi de igual para igual e foi uma luta muito difícil. Não houve jogadas políticas, apenas houve o duro embate. Não foi fácil para o exército de Qin aniquilar o de Chu. Foi uma extraordinária conquista do imperador. Os 6 estados que ele unificou não eram impotentes e fracos. Eram bravos e resolutos. Foi muito árduo conquistá-los. Os exércitos travaram uma feroz e sangrenta batalha durante dias. No final dessa luta de vida e morte, o exército de Chu finalmente foi massacrado. Apenas graças à habilidade de Wang Jian e ao imenso exército de 600 mil homens, finalmente o exército de Chu foi derrotado. O rei pôde incorporar o estado de Chu, seu território, sua riqueza e seus homens, ao estado de Qin. Senhor, os poderosos Chu caíram. A vontade dos deuses foi feita. Seu império foi forjado.
Apenas 9 anos após o começo da campanha para unificar a China, Qin Huang vencera seu último grande oponente. Restavam apenas os reinos de Qin e Yan. Imediatamente, o estado de Yan enviou um emissário para se render a Qin. O emissário levou ao rei símbolos da rendição. E um grande símbolo da rendição eram os mapas estratégicos do reino. Mapas esses que lhe dariam acesso ao estado. Na verdade, os Yan queriam assassinar Qin Huang. Encarregaram um bravo guerreiro chamado Jin Ke de assassinar o rei de Qin. Ele desenhou um mapa e escondeu uma adaga dentro dele. Jin Ke foi conduzido até a sala do trono de Qin Huang, onde daria o golpe. Em 223 a.C., Xianyan Qin. Em uma tentativa desesperada de impedir a criação do primeiro império da China, um assassino foi enviado para matar Qin Huang, o rei de Qin. O rei certamente tinha uma arma. Mas se era uma dessas longas espadas Qin, teria sido de difícil manuseio. E o assassino estava armado com um punhal. Jin Ke estava tão decidido a matar o rei que pegou um punhal e investiu com tamanha força que a lâmina penetrou uma coluna de pedra. O rei se escondeu atrás da coluna. E isso lhe deu o tempo necessário para sacar a espada e para que os soldados cercassem Jin Ke. E assim eles conseguiram eliminá-lo. Furioso com o atentado, Qin Huang ordenou que seu exército destruísse o reino de Yan. Um mês depois, o reino fora derrotado. Todos os estados guerreiros haviam sido conquistados por Qin Huang, fora o pequeno estado de Qi. Como o estado de Qi poderia resistir ao poder de Qin? Era impossível. Qi se rendeu. E então a China foi unificada. Em 10 anos, Qin Huang unira todo o subcontinente pelos 2000 anos seguintes. Mas a que custo? Nas batalhas, os soldados de Qin mataram centenas de milhares de homens. Muitos dizem que nas guerras de unificação, mais de 1.200.000 homens morreram. Em 221 a.C., oeste do Rio Amarelo. Finalmente, Qin Huang era o senhor de tudo sob os céus. Fora uma longa jornada. Ele vencera o terror e a traição. Criara um exército maior e mais poderoso que todos até então. Derrotara os mais valorosos inimigos.
Segundo a lenda, quando uma pessoa se torna imperador, não é porque venceu batalhas, mas porque os deuses lhe concederam o poder de governar. Então o imperador fazia uma oferenda aos deuses para agradecer o poder concedido. Majestade! Majestade! Majestade, eu trouxe os registros. Mas lembre-se, senhor, que criar um novo mundo pode ser muito mais fácil que governá-lo. Majestade, ainda há muito trabalho a ser feito. Após a unificação, ele decidiu fazer uma oferenda ao Rio Deus. E um dos motivos para isso é que ele achava que seu poder era um elemento da água e acreditava que o Rio Deus o havia ajudado a criar um império. Ofereço este registro às poderosas águas. Meu governo será frio e implacável como essas águas. Mas ele alimentará a terra que se curvar a seu poder. Depois de unificar tudo sob os céus, Qin Yuan se proclamou um deus entre os homens. Em 221 a.C., Shanian, Qin. Para marcar sua ascensão ao status de divindade, o jovem rei adotou um novo nome. Os reis anteriores eram chamados simplesmente de Huan, ou rei. Mas isso não era bastante grandioso. Então ele se chamou, em vez de Huan, Di. Di era usado para se referir aos deuses. Ele se denominava um Deus vivo, um governante divino. Mas nem sequer isso bastava para ele. Ele precisava ser o Deus Supremo. Então ele se chamou não só de Di, mas de Huan Di, o Deus Augusto mais venerado. E ele foi o primeiro Deus Augusto de Qin, Qin Shi Huang Di. Qin Yuan finalmente conquistara o que 6 gerações de reis Qin haviam tentado antes dele unificar o império. Qin Shi Huang Di cumprira seu destino e forjara um império que passaria a ter seu nome: a China. Tudo sob o céu se unificou. É o final e um novo começo. Mas o futuro do novo império não seria fácil. Não haveria paz para Qin Shi Huang Di. A traição e a perfídia seriam suas companheiras constantes.
A história de seu reinado seria escrita em sangue. É a história da China.